É a minha Aham, experiência. aham. Eu achava uma palhaçada isso. A única vez que eu tinha ido numa igreja, eu e meu irmão, com 8, 9 anos, eu tive um ataque de riso que eu não conseguia parar de rir. Que o cara começou a falar: Meus irmãos, nessa noite eu comecei a rir. Falei, isso aqui é cômico, pô. Então eu achava uma palhaçada, achava coisa de gente burra, né? Até que eu vi a parada na minha cara aqui, os milagres, o cara falando da vida da pessoa, o cara que é cego enxergando, o maluco com a hérnia gigante, a hérnia sumindo na hora. Falei, meu irmão, que isso aqui é David Blaine violento, hein, pô? Ou o cara estudou com David Copperfield aqui, ou a parada é real, né? Porque. Aí daqui a pouco eu comecei a soltar uns sambari também, falei, até eu faço, pô, então. Aí, pô, cara, quando você anda com a galera vive assim, milagres assim que seriam coisas, ó, meu Deus, viram coisa do cotidiano, maluco. Entendeu? Os caras, eu tinha um câncer e tal, tenho aqui o exame com câncer, sem o câncer, todo mundo fala, pô, isso eu já vi várias vezes, né? Entendeu? Você fala, como Caralho. assim, pô? Não sei, pô, normal. Você tá nem aí. Não, o cara tinha uma perna mais curta que a outra, perna cresceu na hora, ficou certinha. O maluco não tinha nariz, o nariz brotou. O cara não tinha o braço surgiu. Calma Você aí. fala, pô, isso aí já. É, fica uma. O braço eu nunca vi, não. Já vi o cego, né? O Mário, conhecido nosso lá de Niterói. O cara tinha o olho todo azul e o olho dele ficou normal, assim, instantaneamente. O Natanael, que era o da hérnia, o cara tinha uma bola na barriga, a bola sumiu. A Sandra, esposa do Daniel, que chegou na igreja pedindo oração, eu e minha esposa oramos, e eu falei pra ela, você crê que você pode ser curada? Qual que é a história dela? Ela falou assim, cara, eu tive câncer de mama, no último exame que eu fui fazer para o médico falar que eu estava curada, com remissão, apareceu um nódulo no meu pulmão, ela falou. Falei, puxa, Sandra, que situação, hein? Aí eu falei, mas vamos orar. Aí eu falei, você crê que você pode ser curada? Ela, creio. Aí a gente orou ali, eu falei, ó, vai lá. Ela falou, eles estão querendo fazer biópsia. Falei, se tiver que fazer, você vai lá e faz. Ela foi fazer a biópsia. Quando ela foi fazer, o cara falou, você tá fazendo quimioterapia? Ela falou, não. Aí ela falou, por que você está perguntando isso? Não, porque o nódulo tinha 1,2 centímetros, tá com 0,6. Ele diminuiu de uma semana para outra. Aí ela, opa, aconteceu alguma coisa, né? Aí ela vai precisar fazer a biópsia? Não, vai ter que fazer. Aí eles fizeram a biópsia, o resultado veio células mortas, necrosadas. Ou seja, pela fé dela e Deus agindo, eu creio, Deus matou o câncer, maluco. O bicho morreu. Ele veio para matar, morreu, entendeu? Então são histórias que a gente vê assim no dia a dia. Tem muita gente que teve câncer e morreu. Mas Aham. algumas, é exceção da regra, foram curadas. Isso é fato. Isso é fato. Eu sei, eu vi, eu conheço, eu sei como é que é. Tem Essa as parte, pessoas, eu é- conheço as pessoas. essa parte do mistério é muito interessante, que é. Aí isso é legal pra caramba. Pra mim, a parte mais legal é você viver a parada. Isso que é o mais legal. Você não precisa pensar Deus existe ou não, isso é verdade. Vive a parada, irmão. A explicação você puxa depois, vai lá e vive. Que você vai ver as coisas que não existem, entendeu? Você vai ver, por exemplo, eu estava conversando com um parente meu esse final de semana, que ele é de outras religiões. Ele Aham. falou: Eu conheço um cara que é pequenininho, ele incorpora um espírito, ele fica 1,90 m. Ele falou isso. E eu não duvido, não, que eu já via coisas parecidas com pessoa mudar a feição. Então, assim, quem por exemplo, vive o sobrenatural, é outro tipo de conversa, que você fala, eu sei também, eu já vi, tá, de religiões diferentes. Você tem um evangélico, um cara da Umbanda, outro candomblé, um kardecista, eles estão falando coisas que para eles é normal, porque é a vivência com o mundo espiritual. É essa parte que eu acho legal pra caramba, pô. Por isso que eu me amarro de conversar com o espírito, porque eles sabem que isso é real. Então, tem muito evangélico que não acredita nisso. Você tem que falar, pô, cara, existe. O cara, não existe não, você acha que é bobeira. Quando você conversa com um cara que é espírita, independente da linha, ele não crê, ele sabe. Que aí a gente já começa a conversa num outro patamar, né? Total. E aí eu me amarro e eu vi as histórias, né, como essa, né? Eu falo, pô, conta mais aí quais as suas experiências aí. O cara não apenas conta e mostra foto, mostra vídeo. Aí que é uma maravilha, né?
É. Aí Eu daqui fico a pouco pensando você que tá conversando com o Curupira, com a mula sem o cabeça. É legal pra caramba. foda. Quer dizer, conversar com a mula sem cabeça é difícil. Ela não tem cabeça, Ela daí não tem conversa boca. por sinais e toques. Ah, é? É, deve Entendi. ser, né? Porque Ela não aumenta sei, e né? abaixa a temperatura do Eu ia fogo que falar sai do telepatia, pescoço. mas tinha que ter cérebro, Precisa ter né? cabeça, né? Pois é. Sobre o lance do conversar sobre isso com quem sabe e tudo mais, Isso é legal pra caramba. que é Imagina assim. eu com doutorado na Universidade Federal, professor falando essas coisas. O cara olha e fala, pô, E tem um procura outro. um psiquiatra. Tem Falei, um- já procurei. Pô. Já tô. O problema é que tem um Doutora Lena, complicador gente fina pra caramba. que a maioria das coisas que. A parte mais legal, e eu não tô falando só de tu, não, é de toda vez que eu vou trocar uma ideia com os caras assim, a parte mais legal é. Os caras não falam quando tá com a câmera, porque. Ah, pô. Eu Aqui, em entendo porque. podcast, você tá falando? De uma forma geral, assim, os papos é sempre mais legal sem a câmera. Porque. E eu Sim. entendo, porque assim, é uns troços que é muito difícil de tu falar, de tu provar. Eu é tô uns nem troços aí que... já, não quero nem saber. Mas eu entendo, uns troços que é muito difícil de tu provar. Não, é E só aí tu fica andar com a de galera. maluco e Se você tal. andar com a galera, você pode até falar, eu vi, mas foi uma indução, porque aquele indução do coletivo, né? Como é que é? Hive mind, Aham. mente de colmeia e tal. É crowd, como é que é? Esqueci o nome quando você é influenciado pelo grupo. O Miguel Nicolé, ele chama de BrainNet. Também, É. entendeu? Mas aí, por isso que eu falo, a explicação é outra parte. Se você andar com a galera, você vai ver. Isso é legal pra caramba, meu irmão. É muito maneiro. Porque você tá num filme, né, cara? Você vê parada de filme, pô. Mas andar com. O que Deus acha de quem anda com a galera? Porque quem tá procurando informação, quem tá estudando e buscando É. conhecimento, como diria o ET Bilu, Exato, que ele é tá. muito sábio, né? Exato. Então esse cara que tá estudando, Sei. ele pode ser que a maneira mais eficiente de aprender uma parada seja andar com os caras que estão fazendo um troço que provavelmente bate de frente, ou que há a chance de bater de frente com os teus dogmas, com as tuas doutrinas. Com Mas que é você... palhaço ele, né, pô? É? É lógico, pô. Porque se você não quer ver, beleza, você não vai ver. Mas também não fala que não existe, você não foi lá ver. Tá bom. Não é não? Eu também acho. Ah, mas eu fui lá ver e eu acho que é tudo enganação. Anda com a galera mais legal, você andou com o pessoal meio fuleiro também, né? Tem coisa que não tem como ser enganação, pô. Aí o cara falou minha vida. Às vezes alguém passou informação. Tem isso? Tem isso pra caramba, ainda mais agora, época de rede social. Mas também tem coisa que não tem como, né, mesmo? O cara põe a mão no peito da pessoa, o tórax abre, o coração vem pra fora e depois fecha, pô. Tem filmagem disso. Eu vi a filmagem, eu conheço as pessoas. Entendeu? Caralho! É. Isso daí é maluquice. Indiana Jones no Templo da Perdição, meu irmão. Lembra que o maluco enfia a mão e arranca o coração? Isso aí tem fundo de verdade, cara. Steven Spielberg manja muito. O outro lá que eu esqueci, lá, o George Lucas. Tu já tinha me falado que Isso tem uns... existe, cara. Que tem uns filmes que é até meio sinistro Muito de tu ver. baseado, muito baseado. Que nem tu falou, na época tu mencionou, no dia tu mencionou do Doutor Estranho. Mas o Steven Spielberg, esses caras Manja tudo... muito, maluco. Esses caras manjam muito. Quando o cara faz um filme do ET... Sei. Minha Casa Telefone. Isso, aquilo ali tem alguma coisa ali, ô Daniel? O Steven Spielberg manja, ele conhece. Ele já viu o ET, sabe que existe. Entendeu? Como é que tu sabe? Ele relatou Ele isso em já algum lugar? falou que, não, eu sei que tem e tal. E existem histórias de bastidores, né? Deles, não, já tiveram experiência e tal. Você vê, o cara é ficcionado por esse tema, né, de alienígena, né? Vai sair agora, né, o Disclosure, né, que é o filme muito aguardado, hein? Tá arriscado esse ano, cara. Você vê, ó, essa semana o diretor da NASA falou que é mais provável que tenha alienígena que não, provavelmente tem, ele falou. O diretor da NASA chegar a falar isso, cara, porque ele tá querendo induzir a galera a acreditar que isso é real. Uma invasão alienígena tem o potencial de unir a humanidade, né? Em 24 horas, cara. Pô, o tecnato global é instaurado em 20 segundos. Não é? Porque a humanidade não vai ter mais Israel e Irã. Agora é a humanidade contra alienígena. Você acabou com as diferenças na hora. Isso já foi falado pelo Ronald Reagan para a ONU em 1989, ele falou isso.
Se a gente tivesse uma invasão alienígena, acabaria a Guerra Fria, porque Rússia e Estados Unidos teriam que se unir contra eles. É a lógica do Independence Day clássico. Né? Aham. Independence Day é uma propaganda em cima disso. Bill Clinton já falou isso. O Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia, professor de Princeton, já falou isso. E tu Então, acha possível algum tipo de ilusão, sim, algum tipo de vai manipulação? acontecer. Vai estar programado para acontecer, cara. Vai acontecer, eu tenho certeza. Daí o tanto de bilhões de dólares tentando convencer as pessoas que isso é real, para enganar as pessoas. Aí você fala, pô, Daniel, mas então para você alienígena não existe. Para mim existe anjo e demônio. Entendeu? Se aparecer alguma coisa real, são anjos ou demônios. Entendeu? Vai, Mas a narrativa é vai uma enganar. ferramenta. Vai ser uma enganação. Os demônios vão falar, ó, essa aí não fui eu não, esses caras estão mentindo. Eu matei essas criancinhas, mas essas ali não fui eu que matei, não. Entendi. Essa nave aí eu não uso mais, não. Essa aí tá no modelo, tá ultrapassado. Entendi. Essa aí eles roubaram da gente lá nos anos 60. Caralho, mané. Pois é, né? Isso também é fascinante. Imaginar o que tem já aqui É. que a gente. Se é que tem mesmo, né? Deve Não, ter. mas Os vai caras falam ter que um tem. anúncio, que provavelmente vai ser mentiroso, mas vai ter um anúncio que os alienígenas são reais e vai aparecer nave, vai aparecer alienígena, vai aparecer tudo. Mas provavelmente vai ser tudo fake. Essa que é a ideia. Quem falou isso foi o Werner von Braun, que foi o cara que era major da SS nazista e foi para os Estados Unidos no projeto Paperclip para desenvolver a NASA. O cara que ajudou a criar a NASA no leito de morte lembro falou disso. isso para sua secretária Carol Rosin, que está viva até hoje. Ele falou, eles vão forjar uma invasão alienígena para criar um governo global. O maluco mandou essa antes de morrer. E ó, sabia muito, hein? É uma coisa que é. O tempo vai dizer se vai acontecer ou não, mas tecnologia para forjar um negócio desse ele já tem. Já existe. Você acha que esses. é, eu tava indo pro Rio na sexta-feira de noite. E aí sentou do meu lado um piloto de avião. E ele tava trocando ideia comigo sobre coisas que ele já viu, sabe? Papo E, legal, hein? e ele tava falando de umas paradas que ele já viu que uma luz que andava, que assim, não tinha como ser Starlink. Por quê? É. Porque o Starlink, ele não para, por exemplo. Porra, O Starlink, ele não volta, por exemplo. O Starlink não tem alteração na aceleração, por exemplo, segundo ele. O Starlink não se movimenta para parar bem em cima do avião. E ele falou que tudo isso aconteceu com outros caras vendo. E ele, cara, tá vendo aquilo ali, mano? Na tua opinião, isso é tecnologia terrestre? Tô te perguntando o que é. Eu tô essas perguntando- bolinhas pequenas Isso, acho umas que não é não. bolinhas, umas paradas A assim. bolinha pequena não é não. Eu acho muito difícil. Não é um teste, um drone, uma parada? Acho que não. Essas bolinhas pequenas que na Segunda Guerra Mundial eles chamavam de Foo Fighters. Aham. E eu acho mais difícil de ser, cara. E o que tu acha que são os Foo Fighters? Ou são tecnologias de anjos caídos, essas coisas, que isso existe. Porque o cara, assim como o cara imagina Deus um velho barbado tomando água de coco, Aham. ele imagina o anjo também um gordinho com cabelo cacheado, louro, tocando a harpa e soltando flecha nos outros. Aham. Tem nada a ver, né? Nessa concepção nossa aqui que eu desenvolvi de programação e Aham. jogo, são inteligências artificiais de alta capacidade, né? São AGIs e ASIs, né? Então são os caras que montam projetos, tem várias tecnologias. Que até o ser humano que é fuleiro da cebola tem as suas tecnologias. Imagina esses caras que são ancestrais aí, estão aí desde sempre. Então, pode ser algo tecnológico deles ou pode ser algo diabólico mesmo, satânico, né? Existem muitas histórias do... Grotesca é a palavra que tu usou, cara. Grotesco, que é um troço muito... Parece que, sei lá, você fica sem chão, entendeu? Parece que você fala, pô, a vida perdeu o sentido. O que é isso, né? Tudo que eu sabia perdeu a razão. Uma sensação muito estranha, né? Caralho. E aí, como eu sei que ficar parado embaixo dessas naves não é legal por causa da radiação, eu falei, não vou parar o carro, não. E aí eu continuei. Hoje eu me arrependo. Por que, cara? Ainda bem que saiu fora, não, porra. eu tinha que ter filmado ela paradinha, né? Eu filmei depois ela andando.
mais